Obrigado, Joel. A palavra amém, ela tem dois significados, né? Um é, de fato, o sim para algo que nós queremos que aconteça, né? Coisas futuras. O outro é quando nós estamos dizendo que alguma coisa é verdadeira, né? E é a palavra de ordem. Quando o Senhor Deus diz amém, é que as coisas acontecerão, né? Eu peço que o Senhor diga amém para essa sua oração aí, para que o Senhor tire as dores das irmãs, né, e daqueles que estão sofrendo nesse momento. Muito bom. Irmãos, semana passada, né, quase que a Sandra sai do estudo de novo, né, porque a gente falou sobre os demônios, a Sandra disse que não gostava desse assunto. Mas foi um assunto forte, foi importante, né, e ressaltamos o poder de Deus. Hoje eu quero falar especialmente na terceira lição, hoje será palavras decisivas de Jesus. Tá? Palavras decisivas, eu quero dizer que são palavras que precisam de uma decisão sua. Quando abrimos a Bíblia, irmãos, para estudarmos... Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, é muito importante ter você com a gente também, Dani. Então, quando nós abrimos a Bíblia para buscarmos soluções, não esqueçam, você precisa sempre tomar uma decisão, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre palavras que exigem, palavras de Jesus, que exigem uma decisão minha e sua. E por providência de Deus, na oração do irmão Joel, ele falou para nos tornarmos praticantes, principalmente para praticarmos. Talvez hoje eu esteja repetindo aqui palavras de Jesus, mas darei a ênfase com que Jesus quis dar para essas palavras. E é fato que todos nós observamos, e se não observamos ainda, é importante abrirmos os olhos para as palavras a seguir de Jesus. E verifique se nós estamos praticando essa palavra. E o resultado de muitas das nossas práticas, ou falta de prática, tem muito a ver com pessoas que ensinam a Bíblia. Nós somos educados, nós gostamos de encorajar os irmãos, mas muitas vezes estamos aplaudindo o que não deveria ser aplaudido. Às vezes estamos aplaudindo e falando de palavras bonitas, mas nós precisamos ter muita certeza que aquelas palavras são de Jesus e é aquilo que Jesus quis dizer. Quando terminarmos essa série de estudos, né, sobre Jesus, como a gente nunca viu, eu vou iniciar uma série de estudos sobre doutrina. Né? Doutrina no sentido de que qual é a vontade de Jesus sobre certos assuntos. Não é? Então, nós vamos tocar nos assuntos que são importantíssimos para nós. Doutrinas que são, na verdade, vontade de Deus. Muitas vezes, nós praticamos coisas permitidas por Deus. Mas quando falamos de doutrinas, estamos falando daquela que é a vontade de Deus. É como uma pessoa que que deixa o mandamento, e um advogado pega aquele mandamento e faz a vontade do testamentário, tá certo? Isso são doutrinas. E por conta de tantas confusões e de tantos problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia na igreja, se faz muito necessário nós estudarmos claramente doutrinas. Então serão estudos pontuais, vou usar uma forma didática mais instrutiva, tá certo? Não tanto de aconselhamento, não tanto de ponderações, porque é muito importante. Né? Até porque, quando Deus traz um mandamento ou uma doutrina, tem muitas coisas por trás delas. Né? Então, quando o Senhor Jesus ensina algo doutrinário, tem uma razão por trás,
que nem sempre nós compreendemos. Nem sempre nós compreendemos. Né? Quando nós ensinamos verdadeiramente, por exemplo, para os nossos filhos, a honrar o seu pai e a sua mãe, se nós não ensinarmos isso da maneira correta, o que acontecerá? Nós teremos um distúrbio muito grande na família lá na frente. Não sei se os irmãos sabem, por exemplo, que honrar pai e mãe não é a mesma coisa que respeitar. Porque a palavra honrar está diretamente voltada à palavra sustentar financeiramente. Porque a palavra respeitar é natural, mas o testamento, né, o mandamento do Senhor, quando fala filhos, né, que devem honrar o pai e mãe, é quando os pais estiverem velhos, quem deve sustentá-los são os filhos. Que coisa interessante, não é? Então, existem algumas verdades muito importantes, porque muitas vezes nós estamos vivendo geração que os filhos não se preocupam financeiramente com os pais, não é? Os pais se aposentam muitas vezes, e muitos pais se aposentam razoavelmente bem, e os filhos ficam sendo sustentados pelos pais. Isso não é honrar o pai e a mãe, tá certo? Porque a palavra honra está diretamente voltada para sustento. Agora, há outros versículos, outros ensinamentos que os filhos devem obedecer aos pais. Então, entende, irmãos, que a gente precisa buscar muito entendimento da palavra de Deus para que a gente haja de forma correta. Tá? Deus nos deu capacidade intelectual, Deus nos deu inteligência para estudarmos a sua palavra. E ler e escrever é essencial para desenvolver a nossa habilidade de raciocinar e compreender Deus. Tá certo? É muito importante isso. Algumas nações cuja educação é ruim têm muita dificuldade de compreender Deus. Muita dificuldade de compreendê-los. Até porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por meio da Bíblia, das Escrituras, que as pessoas desenvolvem fé e conhecimento sobre Deus. E Deus deu para todos os seres humanos a capacidade de compreender sua palavra. E é por isso que eu quero pedir que hoje os irmãos prestem bastante atenção em dois fatores, tá certo? Eu dei só uma pincelada agora. Bom, primeiro, é o maior alvo de Jesus. O maior. Podem colocar muitas coisas, mas o maior alvo de Jesus. E eu posso até dizer que é o único alvo de Jesus para nós. É a salvação. Não há outro. É o maior alvo. A razão de Jesus ter vindo. A razão de Jesus ter nascido em carne e osso como ser humano. A razão pela qual Jesus cresceu aprendendo a ser humano. A razão pela qual Jesus ensinou homens e mulheres a pregar a sua palavra. E a razão pela qual Jesus se entregou, né? Na verdade, não prenderam Jesus, ele que se entregou. A razão pela qual Jesus se entregou foi para salvação. Não há outro motivo, né? O motivo maior de Jesus é a salvação. Nada é mais importante do que a salvação. Curar não é o maior motivo. Porque com a salvação você ganhará um corpo perfeito, incorruptível. Não é você ter família. O maior motivo é ser salvo. Com família ou solteiro ou solteira. O sucesso profissional ou fracasso espiritual, uma pessoa assalariada, não é mais importante do que ser salvo. A Bíblia mostra um Senhor que coloca a salvação em primeiro lugar. Qualquer assunto que trouxeram para Jesus, ele colocou salvação em primeiro lugar. O jovem rico chegou a Jesus pedindo que Jesus ajudasse
ele a resolver um problema de herança com o irmão. Jesus disse, não esquenta a cabeça com isso não, é importante você ser salvo. Jesus disse para os mortos, deixar que os mortos enterrassem os próprios mortos e seguisse a ele. A salvação está por trás. O batismo fala de salvação, nova vida. Você perdoar uma pessoa é necessário para que você seja salvo, senão você não será perdoado. Olha, todo ensinamento que você tem no Novo Testamento, o foco é ser salvo. E Jesus usa palavras até duras. Se a sua salvação estiver em risco por causa do teu olho, Jesus foi literal, arranca teu olho. Porque é melhor você ir para a glória sem um dos teus olhos do que você ir com os 2 olhos para o inferno. Olha só como Jesus foi incisivo, decisivo quando ele falou de salvação. Mas o que a gente faz com isso, irmãos e irmãs? O que eu faço com essa informação? Bom, primeiro que é uma informação verdadeira, não é minha ideia. Tudo que você encontrar no Novo Testamento, eu digo até que na Bíblia toda, é para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Ele deu 2 motivos. Amor, né? O amor de Deus é a razão e a obra que ele fez foi entregar o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação. Então, o que você faz com isso, irmãos? Eu vou dizer o que eu faço. Eu não coloco nada na frente da minha salvação. Se eu precisar me humilhar e confessar um pecado para um irmão e pedir perdão a ele, eu farei. Se eu precisar perder qualquer coisa nesta vida que atrapalhe a minha salvação, eu estou disposto a perder. Eu jamais coloco qualquer coisa na frente da salvação. E quando eu vou tomar uma decisão, seja na loja, seja na faculdade, seja com o vizinho, com a minha esposa, com os meus filhos, seja com quem for, a primeira coisa que eu penso, isso vai interferir na minha salvação? Não, não vai? Então tá tudo bem. Mas se alguma coisa for interferir na minha salvação, eu preciso dizer não para essas coisas. E quando eu estou mais irritado, explosivo, querendo xingar, fazer um monte de coisa errada, eu preciso que Deus me dê, e eu oro sempre para Ele, para que Ele me dê um segundo de lucidez para eu fazer uma pergunta. Se eu continuar com essa ira, com essa raiva, com esse descontrole, eu posso perder minha salvação? Então eu preciso parar agora. Entende, irmãos, que essa informação precisa ter uma prática na nossa vida? Não se vê. Lembra do que aconteceu com Jacó e Esaú? Um vendeu o direito de ser primogênito, cheio de direitos, cheio de honra, cheio de cuidados especiais. Ele vendeu por um prato de lentilha. E quantas pessoas perderam sua salvação por reclamação? Olha, o Senhor Jesus, ele fica desesperado quando alguém está perdendo a sua salvação, porque nada nesse mundo vale a salvação. O próprio Senhor disse que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, irmãos, salvação é o seu maior desejo de vida. Não arrisque sua salvação. Eu não estou dizendo, nem falando que a gente deve ficar preocupado. Será que eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Não é isso. Nós temos que ter essa segurança. Não é? O amor lança fora o medo. Né? Você não pode ter dúvida da sua salvação. Mas eu estou falando que é para que você ande com isso na mente. Lembra da armadura que Paulo ensinou lá na carta aos Efésios? O que ele diz que é o capacete? Né? Capacete é o que protege a cabeça. Ele diz que o capacete dá salvação. Então, a salvação é que vai proteger nossa mente, irmãos, na hora das escolhas. Né? Isso é muito importante. Segundo fator, você tem uma responsabilidade gigante de seguir a Jesus por você mesmo. Você tem uma responsabilidade de seguir Jesus, de obedecê-lo
por você mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Para que você tome muito cuidado com o que você diz amém. Tomem muito cuidado com o que vocês escutem. O que o Sérgio estiver falando são duas coisas. Se você quer saber de mim, pergunte para mim. É muito importante isso. Mas o que eu ensino, o que eu falo, você precisa abrir a Bíblia e conferir para saber se eu estou falando as coisas certas. Tá certo? Então, você tem uma responsabilidade muito grande de seguir a Jesus, obedecê-lo por você mesmo. Porque se você estiver seguindo um ensinamento errado, você vai pelo mesmo caminho de quem te ensinou errado. Há uma história no Velho Testamento em que um profeta foi orientado por Deus para não comer. Ele deveria ir até um rei e dizer para aquele rei que ele se arrependesse. Mas o profeta recebeu uma ordem explícita de Deus para que ele não comesse nada na casa daquele rei. E naquela época, não sentar num banquete com o rei era uma grande afronta. Era um desrespeito muito grande. Mas Deus disse para o profeta, vá lá, fale o que você tem que falar, que eu te mandei, mas não coma nada. E assim o profeta foi e não comeu nada. Mas depois o rei mandou chamar o profeta e disse para o profeta, olha, Deus falou comigo, profeta. E disse que está liberado, que você pode comer. Sabe o que aconteceu? O profeta comeu. Mas Deus tirou a sua vida. Deus matou o profeta. Porque ele acreditou numa mentira. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4:16, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante para Timóteo, que era um jovem líder, pregador, evangelista da igreja em Éfeso. Paulo escreveu para ele, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, disse o seguinte, tem cuidado, Timóteo, de você mesmo e do que você ensina, porque fazendo certo, ensinando certo, você vai se salvar e salvar as pessoas que te escutam. Não é? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aos teus ouvintes. E sabe, irmãos, eu posso mandar vocês para o inferno junto comigo se eu ensinar errado. Se você quer elogiar, porque falar bonito, falar bem, ser eloquente, ter bons argumentos, irmãos, necessariamente não significa que aquela é a verdade. Então, irmãos, fiquem na Bíblia, leiam a Bíblia. Você tem uma responsabilidade pessoal diante de Deus, tá certo? Para seguir a Bíblia. Eu fui dirigir um estudo na semana retrasada para um grupo de estudantes sobre a Bíblia. E eu ensinei 4 coisas. Só que 2 coisas eram erradas e 2 eram certas. E para as coisas certas, eu não fiz muito argumento e só falei. Para as 2 coisas erradas, eu usei vários argumentos. E todo mundo concordou comigo. E no final do estudo, eu mostrei para eles que eu ensinei algo errado. E algo que poderia estragar a vida daquela pessoa lá na frente. E eu quis mostrar para eles que se não abrir a Bíblia, se não respeitar a Bíblia, você pode estar seguindo coisas erradas e pessoas erradas. Não é? Por que eu estou ensinando isso hoje, irmãos? Porque nós muitas vezes estamos não praticando a palavra. Então, quero encorajar vocês, olha em cima de algumas palavras de Jesus hoje. E eu quero que você, quando abrir a Bíblia junto comigo hoje, você coloque todo o seu esforço, toda a sua compreensão, e para você entender o que aquele texto quer dizer, o que Jesus quis dizer com aquela palavra, né? E ande por ela. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário antes de eu começar com os primeiros textos? Se alguém quiser, abra o microfone, pergunte, comente. Se quiser discordar, não tem problema. Pode ser que você tenha
um argumento ou uma visão diferente da minha, mas fiquem à vontade, tá bom? Alguém? Posso dar continuidade? Posso? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro versículo que eu quero dizer para vocês. Palavras decisivas de Jesus. A verdade liberta? A verdade Sim. liberta? Sim. Não tenha dúvida disso, de que a verdade liberta. Qualquer pessoa pode conhecer a verdade? Não. Não. A verdade não é para todos. Como assim, Sérgio? Como assim, Sérgio? Vamos ver. Porque eu já escutei tanto essa frase e eu vejo umas coisas malucas por aí, sabe? E eu fico pensando, gente, mas assim, qualquer pessoa pode conhecer a verdade, pode se libertar, mas como assim? Será que é todo mundo? Não, não é. Não é todo mundo. Eu não disse que não é para todos, eu disse que não é todo mundo que conhece a verdade. E até porque tem pessoas que apenas repetem a verdade, mas não a conhecem. Mas vamos lá, não quero complicar isso. Vamos ser simples como Jesus. O texto é João, capítulo 8. Então abra comigo, irmãos. João, capítulo 8. Porque muitas vezes nós pensamos que isso é simples. Basta conhecer a verdade que você vai se libertar. Essa liberdade, ele está falando de quê? É liberdade do pecado, não é? De qualquer tipo de escravidão. E eu posso até dizer que às vezes não, que pode ser também a liberdade de um vício, que pode ser a liberdade de um hábito, de um pecado. Porque Jesus, realmente, nós sabemos que ele liberta. A grande pergunta é como e quem. Então vamos lá. João capítulo 8, a partir do versículo João 8. A gente pode ler o capítulo todo, depois você pode ler todo o capítulo 8, mas vamos ler a partir do versículo 31. Aliás, vamos ler a partir do 29, fica melhor. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Eu estou usando a Bíblia na versão revista e atualizada, que é uma das melhores e que não contém muitos erros, tá certo? Cuidado com a versão linguagem de hoje, tá? E algumas outras por aí, mas vamos lá. E Jesus aqui está falando dele, tá bom? Aí ele diz o versículo 29. E aquele que me enviou, Jesus está falando de Deus, Pai, está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Até aqui está tudo bem, né? É Jesus dizendo que Deus não deixou ele sozinho, porque Jesus fazia sempre o que agradava o Pai. Quando Jesus terminou de dizer algumas coisas, e terminou aqui, olha o versículo 30, o resultado. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Tá certo? Até aqui tá tudo bem? Então, quando Jesus disse e ensinou essas coisas, muitas pessoas desenvolveram o quê? Crença. Creram nele. E o que é que... Aí bastou isso? Bastou acreditar para ser livre? Não. Aí Jesus vira para estas pessoas que creram nele e continua fazendo o trabalho. Crença não é o suficiente. Olha o que ele diz aqui, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Olha que interessante. Bastava crer em Jesus, no que ele disse? Não. Precisava de quê? Permanecer naquilo. Qual é a sabedoria de Jesus aqui? É que muitas pessoas creem, mas desistem. As dificuldades não permanecem naquilo que acreditou. Lembra da parábola do semeador? Das sementes que caíram nos solos, né? Um veio o diabo que levou embora,
o outro mundo deixou a pessoa cega diante das coisas de Deus, né? A outra não tinha raiz profunda. É isso que ele está dizendo. Então, crer, mas não apenas crer, precisa permanecer. Porque às vezes nós acreditamos em Jesus, mas as coisas não vêm logo. A resposta às vezes não vem, demora. Às vezes aquilo que nós acreditamos que Cristo pode fazer, que Ele pode fazer tanto por nós, demora, leva tempo. Às vezes o inimigo vem e atrapalha, às vezes é familiares que atrapalham, às vezes há algumas dificuldades nossas que atrapalham, mas ele diz para esses judeus que creram nele, se você permanecer sem desistir, você será um verdadeiro discípulo. Ó, não é um discípulo comum, mas um verdadeiro. Se ele disse isso, é porque existem discípulos falsos. Mas aqui ele está dizendo, para ser um discípulo verdadeiro, precisa de quê? Crer e permanecer em quê? Se permanecer nas minhas palavras. Olha que interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, e esse é o contexto aqui, nós acreditamos na palavra de Cristo, depois vem pessoas e pregam outra palavra e a gente começa a seguir pessoas. Não foi Cristo quem mexeu com a gente? Não foram as palavras de Jesus que me convenceram a me arrepender dos meus pecados? Não são as palavras de Jesus que me falam sobre batismo, sobre pureza, sobre arrependimento? Então, não saia disso, Jesus disse. Não comece a seguir outros ensinamentos. Cuidado com pessoas que vêm querendo dizer coisas que eu não disse. E que queiram falar mais do que eu falei. Então, ficar nas palavras de Jesus. Então, vamos lá. Olha o segmento. Creram em Jesus, e Jesus disse que os que creram deviam permanecer nas suas palavras. Se você crer e permanecer, você se tornará o quê? Um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. Ah, tá. E o que a pessoa ganha sendo uma verdadeira discípula? Aí ele continua no versículo 32. E conhecereis a verdade. Então, quem conhece a verdade? É qualquer pessoa? Não. Tem que ser alguém que crê e alguém que permanece na palavra. Que ele chama aqui de verdadeiro discípulo. Por isso que o mundo não conhece a verdade. Às vezes escuta, às vezes até segue, mas não conhece porque não creu e não permaneceu. Aí não conhece a verdade. A verdade não é para todos. A verdade é para quem crê e para quem permanece na palavra de Cristo. Esta pessoa que desenvolve estas duas coisas, estas conhecem a verdade. Né? Então, somente os verdadeiros discípulos é que têm conhecimento da verdade. Porque esse conhecimento não vem do dia para a noite. Já te dou a palavra, irmã Edvaldo. Não vem do dia para a noite. Vem de uma carreira, vem de um dia a dia. Como Jesus disse, né? Venha após mim, dia após dia, e siga-me, né? Deixe sua cruz, pegue sua cruz, aliás. Então, esse dia a dia é o permanecer. O conhecimento da verdade é um processo, irmãos, não é um estalo. Como muitas igrejas pregam por aí, muitos pregadores pregam, querem que a pessoa conheça a verdade assim. Não, é um dia a dia, é permanecer. E se você permanece, você se torna um verdadeiro discípulo. E somente os verdadeiros discípulos é que conhecem a verdade. Irmão Edvaldo. Então, você falou no início aí da questão da escolha, né? Que Jesus exige escolhas em certas decisões, né? E eu acredito que essa é uma delas, né? Eu entendo que a verdade Deus traz para todos. E aquele que não quer aceitar essa verdade, né? Aí ele vai se deixar levar lá, como diz em João 10, né? Por falsos mestres, falsos pastores, vai se desviar, né? Vai deixar de ouvir a voz do pastor, né? E vai começar a ouvir a voz do mundo, porque interessados, né? Não em salvação, não em libertação daquilo que escraviza o homem, né? Como você colocou muito bem, a liberdade do pecado, a liberdade, né? De tantas coisas. Então ele vai seguir o seu desejo natural, aquilo que ele acha que por si só é o correto e é o que ele escolheu para o aqui e agora, não crê
né, numa vida pós-morte, enfim. E aí eu posso estar equivocado, né, com relação a isso, mas eu acredito assim, que a pessoa, às vezes, até sabe que é errado em algumas atitudes e escolhas da vida dele, mas ele não quer mudar. Ele não quer mudar, ele não quer ser liberto, ele não quer ter Jesus como seu libertador. Então, ele vai continuar realmente na prática, né, de coisas, né, que desagradam a Deus, né, não fazendo aí, como você falou, a vontade de Deus, que é a doutrina, né, correta de Deus, para satisfazer a si mesmo, né. Então, aí realmente esse... Né, Daí é que vem a palavra permanecer nas minhas palavras. Não é? Esse permanecer no que Jesus disse é muito sério. Porque se não permanecer, jamais vai conhecer a verdade. Pode conhecer entre o bem e o mal, mas isso não é a verdade necessariamente. Não é? A verdade que Jesus se refere aqui, ele fala durante o contexto, é sobre o reino de Deus, as coisas que acontecem de verdade. Quando Deus tira as escamas dos nossos olhos, a gente passa a enxergar o reino de Deus. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa verdade que ela é descoberta a cada dia seguindo Jesus e permanecendo na palavra dele. É vendo como o reino de Deus funciona e como funciona também o reino das trevas. Isso é muito importante. O irmão Silas levantou a mão também. Pode falar, irmão. Boa noite. Tá ouvindo aí? Ok. É interessante quando a gente lê esse texto e Jesus é claro em dizer que e conhecereis a verdade vos libertará. Porque enquanto ele está no Monte da Transfiguração com seus discípulos lá, Pedro, João, então ele vai estar no Monte da Transfiguração e vai aparecer lá aí Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. E de repente, Pedro disse assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. E de repente, Deus tira esse Moisés e o Elias de cena. E desce essa voz lá do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, a nova doutrina, ou a doutrina da graça está em Jesus, né? E, aliás, Jesus, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, irmãos, a gente observa que a verdade de Cristo foi ensinada para os apóstolos, né? Ele separou lá 12 apóstolos, ele instruiu. E eu fico até imaginando assim, né? Ele passou mais ou menos 3 anos do seu ministério terreno ensinando. E quem não queria ser ensinado por Jesus? Puxa, eu acho que eu queria sim. Agora, teve um discípulo que não quis, é Judas. Ele não aproveitou o ensino de Jesus. Ele se transviou e seguiu o caminho mal que ele pertencia. Isso também está ligado a nós, porque muitas vezes nós estamos lendo, estamos buscando, mas se nós não deixarmos a verdade habitar, porque a verdade, ela clareia total o ambiente, ela não deixa nem um pingo de treva, seja o que for, ela traz à tona, e é preciso um arrependimento total Sim, na mas vida de irmão Jesus. Silas, só um minutinho, Oi, irmão, por favor. Porque senão a gente vai misturar muito o assunto, né? E a gente tem é, que tomar cuidado, porque aí o senhor já está indo para todos os outros textos, né? E eu não queria que os outros irmãos confundissem, né? Tudo que o irmão está falando é verdade, é conhecimento verdadeiro. Mas a sim, gente está falando aqui de alguma coisa muito importante, é quem conhece a verdade. ok, E ficar nesse ensinamento do Senhor Jesus, né? E Jesus é, disse aqui que quem conhece esta verdade que o Senhor está falando é quem crê e quem permanece nas palavras de Cristo. Então, é esta verdade. pessoa, isso é para que a gente que fique claro que nem todo mundo conhece a verdade. Porque nem Sim, todo mundo crê e algumas pessoas até creem, mas não permanecem nas palavras de Jesus. Desviam-se, sabe? Ficam sim, escutando sim. outros ensinamentos.
Então, essa pessoa que se desvia, que não permanece na palavra, É um não Judas. conhece a verdade. Isso é maluquice. Primeiro, se você fez um treino, você estraga ele, pode ler sobre isso. Oi, Já é a Dani, mesma não coisa de você entendi. desmontar seu treino. Não entendi, Dani. Repete, por favor. Acho que ela não estava comentando sobre a aula. Mas é isso aí, né, Sérgio? Eu concordo A com o senhor, liberdade, irmão. É a porque assim, tem liberdade que falar em uma pessoa de Cristo, cada vez, senão eu não vou entender. Dani, a você quer liberdade, repetir? a liberdade em Cristo é renúncia. É renúncia. É não viver mais para si. É entregar a vida a Jesus. Sim, mas Essa, isso acontece quando? Isso acontece isso, quando quando permanece. crê, Isso. mesmo crendo, nós não paramos, nós permanecemos na sua palavra. E essa pessoa que permanece na palavra, que não muda, tá certo, irmão? Que não muda, essa conhece a verdade. E o conhecimento desta verdade já liberta esta pessoa, né? Então, aí eu pergunto para os irmãos, quem é livre? Quem pode responder segundo o texto? Quem é uma pessoa livre? Como uma pessoa se torna livre? É quem conhece a verdade. Quem conhece a verdade? E quem é que conhece a verdade? Os verdadeiros discípulos. Sim. E quem são os verdadeiros discípulos? Os que permanecem na palavra porque creram. Olha, entende, irmãos, que isso é uma coisa importante? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque há muita gente que está desprezando este segmento, achando que a pessoa é livre. E nós temos irmãos e irmãs que às vezes estão escravos ainda do pecado, e você tem que usar isso que Jesus ensinou para ajudar esse irmão. Porque quem está escravo do pecado, em algum momento ele se desviou, ele não permaneceu na palavra. E dá para entender que é uma coisa simples, mas é um ensinamento de Jesus, e nós temos que ficar nele. Quem crê precisa permanecer para se tornar verdadeiro discípulo. E quem são os verdadeiros discípulos, né? Os que permanecem no que creram. E aí, por consequência disso, ele conhece a verdade. E esta verdade vai fazer um trabalho, como o irmão Silas colocou muito bem, vai fazer um trabalho na vida daquela pessoa para que ela siga Jesus Cristo, tá certo? Livre de todo tipo de empecilho. Entende como essa palavra é decisiva? E aí eu pergunto para vocês, para a prática, tem alguma coisa da qual você ainda não se libertou? Será que você, irmão, irmã, tem algo que está escravizando você? Seja um pensamento, seja uma autoestima baixa? Será que tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, que te faz a mente escrava, que te faz o corpo escravo, que escraviza suas emoções? Então, se você está vivendo isso, então volta lá atrás, veja o que Jesus fala sobre aquilo, creia nele, permaneça na solução que ele deu, e este assunto da sua vida, você ficará livre. Ele vai te dar o conhecimento da verdade. Mas o irmão Silas comentou uma coisa que me disparou algo no meu pensamento. Que conhecer a verdade, irmãos, desculpa, irmão Edivaldo, o conhecimento da verdade, irmão, não é saber que aquilo é certo, que aquilo é errado. É saber o que está por trás daquilo tudo. Nós falamos na semana passada sobre os demônios, que eles não se afastaram de nós. Eles estão aí, nós falamos isso semana passada. Enxergar isso, enxergar as obras do mal, enxergar a presença do Espírito Santo, saber que nós temos anjos ao nosso redor, saber que o Espírito Santo ele completa a nossa oração diante de Deus, saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o que age por trás destas pessoas. Essa visão, esse conhecimento que Jesus nos dá, nós não podemos esquecer, temos que permanecer. Todas as vezes que você fica com raiva de alguém e que você quer, de alguma maneira, que aquela pessoa pague pelo que ela está fazendo,
ou você se sente incomodado por ela, você não está permanecendo no que Jesus ensinou. Porque ele ensinou por meio do apóstolo Paulo, não é? Dos apóstolos. Ele ensinou o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas feitas de carne e osso. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Olha que coisa. Olhe para o ser humano com amor. Odeie o pecado que ele pratica contra você. E ore para que o Senhor liberte aquela pessoa e liberte você também, para você não ter raiva da pessoa, mas para você se unir ainda mais a Cristo e lutarmos juntos contra os dominadores deste mundo tenebroso. Entende, irmãos, o que é o conhecimento da verdade? Porque não é tão simples conhecer a verdade sobre batismo, sobre arrependimento. Conhecer a verdade, quando você permanece na palavra de Cristo, o próprio Cristo vai te mostrando dia a dia a verdade sobre aquilo. Quantas vezes nós reclamamos de uma coisa hoje e você ora, confia em Deus e quando chega lá na frente fala, agora eu entendi por que o Senhor não permitiu aquilo naquela época. Podem ser coisas simples, mas se você confiar em Deus, se você procurar dar certo, entregar sua ansiedade diante de Deus e você confiar na sua palavra, Ele vai mostrar para você verdades que vai te libertar. Eu só me senti livre de algumas coisas na minha vida depois que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus me mostrou realidades que os meus olhos não estavam vendo. E viva isso, meu irmão. Dá para perceber essas palavras decisivas de Jesus? Não é? Por isso que a gente tem que ficar só nesse texto e pensar nele. Então, a solução definitiva não é uma solução paliativa, é uma definitiva para a gente se libertar, é permanecer nas palavras de Jesus. Permaneça, né? Guarde no seu coração. Como essa que eu falei agora. Tá certo? A nossa luta não é contra pessoas, é contra quem age por trás das pessoas, no mundo espiritual. Se você se lembrar de se permanecer nisso, dificilmente você vai se irritar com outras pessoas. Dificilmente você vai querer se vingar de outras pessoas. Dificilmente você vai criar inimizade com as pessoas. Mas, ao contrário disso, você vai se unir a Cristo, ao Espírito Santo e à palavra para ajudar aquela pessoa a se libertar. E que armas você usa para que as pessoas se libertem também? Fale o quanto Deus as ama. Quando uma pessoa vir com raiva, você vai com amor. Quando uma pessoa vir com descontrole, você vai com mansidão. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Isso é permanecer na palavra. E se você conseguir permanecer nisso, certamente, irmãos, você vai descobrir e enxergar a ação de Deus. É isso que o texto está dizendo, né? Vamos ao segundo texto? Dá tempo ainda? Só mais uma perguntinha aí, Fala. Sérgio. Então, mas essa verdade, ela é para todos, né? Como você falou que ela não é, então, aí vai Deus da escolha quer da que pessoa, né, da todos- aceitação. Não, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É um texto Conhecimento. bíblico. Mas não é de qualquer jeito. A pessoa precisa se submeter à fé e a permanecer na palavra. Quem não tem essas duas coisas, nunca vai conhecer a verdade. Nunca. A condição é para que a verdade, Deus quer que todos cheguem a ela, mas só chega Beleza. quem crê e permanecer na palavra. Essa coisa de permanecer, ela é muito séria, porque se não permanecer, não será para aquela pessoa. Né? Isso, eu não quis dizer, é claro, que Deus esconde a verdade de alguns e mostra para outros. É claro que não. Mas nós, às vezes, achamos que todo mundo pode conhecer a verdade só porque está na igreja, assistindo o culto, participando da aula dominical, participando da live. Não. Saber decorar da palavra não significa que permaneceu na aprendeu no dia a dia com Cristo a verdade. Muita gente sabe, mas enxerga a verdade. Muita gente sabe repetir a Bíblia. Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, leu a Bíblia mais de 250 vezes. Um padre
no mosqueiro, num convento, por 8 a 12 anos. Tem mais microfone aberto aí, tá dando um pouco de parada, irmãos. Mas não tem conhecimento da verdade. Isso, tem alguém que está com o microfone aberto. Irmão Paulo, pode falar, Paulo. Não, é interessante isso que tu falou, irmão, que até o Edivaldo perguntou para tentar entender, né? E ficou bem explicado por você aí, mas só que assim, muita gente quer conhecer a verdade, é como tu falou, a gente tem que tomar cuidado onde nós estamos ouvindo essa verdade, né? Na verdade, não é ouvindo a verdade, é ouvindo a sã doutrina, né? Vamos colocar assim, né? A verdade da sã doutrina, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí levando uma mensagem que não é a verdade de Cristo, né? Conforme tem que ser realmente colocada. Mas tem muita gente que obedece porque realmente acha que não tem o conhecimento, e tenta obedecer, né? Mas eu creio que, tu falou também, a pessoa, quando ela está em oração, pede da forma correta, né? Eu creio que o próprio Senhor, é Ele que acrescenta, né? É Ele que acrescenta. Então, Ele coloca pessoas que vão realmente levar a verdade para ela. Eu falo Irmão isso... Paulo, com licença. E tem uma coisa diferente aí. Doutrina é vontade de Cristo. Independente da pessoa tê-la como verdade ou não, é vontade de Cristo. Então, eu não estou falando só de doutrina. Doutrina é a vontade de Cristo, né? Por exemplo, batismo. O batismo é uma vontade de Cristo para as pessoas que creem e se arrependem. Isso é vontade de Deus, doutrina. Mas o que eu estou falando, e o que o texto disse aqui no capítulo 8 de João, é um contexto de pecado, não é? É um contexto de verdade sobre o que o pecado faz, de onde ele vem, né? Por exemplo, a mentira, ela vem do diabo. Então, todo mundo que profere mentira vem do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, aqui o contexto não é de doutrina, aqui o contexto é de pecado, né? Então, quando Jesus usou essa frase, aqui, e a verdade vos libertará, ele está falando de que o conhecimento do reino de Deus, do mundo espiritual, vai libertar as pessoas. Uma pessoa que está fumando, por exemplo, e quando ela estuda que ela é templo do Espírito Santo, que esse corpo é habitado pelo Espírito Santo, que nada pode prendê-la, que a saúde do corpo dela é muito importante para ela servir ao reino de Deus, que ela não pode se contaminar, que ela não pode dar mau testemunho. Quando a pessoa enxerga esta verdade, isso não é doutrina. Quando ela está enxergando esta verdade do amor de Deus, de que o Espírito Santo quer habitar no corpo dela, num corpo saudável, santo, quando a pessoa tem este conhecimento que vem de Jesus, é muito provável que ela nem consiga mais sentir cheiro de cigarro na vida dela. Claro que algumas pessoas lutam contra isso, e através de medicamento, de terapia, existem outras formas também, mas nós precisamos crer que Jesus pode libertar uma pessoa de cigarro, de bebida, de droga, de qualquer coisa, porque a Bíblia nos afirma isso, que Jesus pode, se Ele quiser. Por isso que a gente ora. Agora, o conhecimento da verdade, ele é tão importante, mas não é só de doutrina, entende, irmão Paulo? Doutrina na Bíblia é a vontade de Jesus sobre certos assuntos, mas conhecimento, a verdade é muito além da doutrina. Por exemplo, o instrumento musical é uma doutrina da Igreja de Cristo, né? A música a capela. Mas qual é a verdade sobre isso? Tem gente que não sabe da verdade sobre isso. Não sabe o trabalho de Satanás, né? Que Satanás ele influencia as pessoas através do emocionalismo com instrumentos. Tem gente que não sabe que no céu o Lúcifer, que é o diabo, ele era um sinete, era um regente do coral celestial. Tem gente que não sabe sobre o espírito do músico, que demônios influenciam através do espírito do músico. Então, tem muitas verdades sobre o assunto do instrumento musical que nós precisamos conhecer através de Jesus.
e permanecer no que Jesus disse. Se Jesus disse que aquilo é influenciado pelo diabo, então eu permaneço nisso, eu não mudo. Entendeu? Então, não é só doutrina, tem um conhecimento da verdade. Nós temos que diferenciar essas duas coisas. O conhecimento da verdade vai muito além de doutrina, tá certo? Tá certo, eu entendi, mas a doutrina, ela tá junto, né? Porque, assim, o fato do pecado, vamos lá, se a gente for pegar um católico, um outro denominacional, eles vão trabalhar em cima de não pecar, concorda? Até aí, tudo bem. Mas, lembre-se, doutrina é uma parte do pecado, entendeu, né? É uma parte, mas não é tudo. Então, mas são duas coisas. Jesus foi muito além de doutrina quando ele falou sobre liberdade do pecado, entendeu, né? Eu entendi. Muito bem. Mais alguém Irmão quer Sérgio, fazer? Oi. Sérgio, Pois não, filho. o senhor me lembrou agora de um caso em João, capítulo 3, de Nicodemos, né? A gente vê que ele era um fariseu muito, assim, conhecedor da verdade, né? Assim, mas uma verdade distante de Cristo. Porque quando ele foi ter com Jesus, Jesus disse: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Agora, a igreja ainda não está aí para dizer que é batismo, mas esse nascimento é um nascer. Isso que o senhor está falando, assim, mais abrangente, é nascer dos céus, ou seja, da vontade de Deus, do ensino que Deus vai trazer para o homem descobrir essa verdade dele. Ele tem que procurar dentro da verdade dele para se libertar. Por exemplo, o homem ele é dotado de duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza divina. Paulo, quando fala em Colossenses capítulo 3, que diz: fazei-vos, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, isso é a verdade, está entendendo? E é por isso que, quando Nicodemo foi ter com Jesus, ele disse: eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Eu creio que, eu me lembrei muito bem quando o senhor estava falando ainda há pouco, eu creio que esse nascimento é um encontro da vontade de Deus nas nossas vidas. Assim, está entendendo? E não caminhar por fazer morrer a nossa natureza terrena. Então a ação é nossa. O desejo pecaminoso passa a morrer. É aquilo que o senhor falou ainda há pouco aí, de arrancar o olho direito, né? Ele usa assim até... Irmão. Oi? Entendo isso mesmo. Eu gosto muito de pensar numa frase de Jesus, né? Aliás, de Paulo ali, do Novo Testamento que você traz, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. É uma coisa só que ele está pedindo. Quem anda no Espírito, essa deve ser a preocupação. Se você andar no Espírito, não se preocupe com o resto, porque você não estará fazendo a vontade da carne. Muito Amém. bom. Bom, irmãos, eu não sei, alguém pode me dizer a hora que eu estou sem relógio nenhum aqui hoje? 9:08. 9:08. Então, nós vamos encerrar. Eu ainda tinha 3 versículos bíblicos, vamos deixar para a semana que vem. Frases decisivas de Jesus, palavras decisivas de Jesus. E a palavra decisiva de Jesus é a seguinte, dentro do contexto que ele está em João 8, a verdade só chega até as pessoas que creem e permanecem nas palavras de Jesus. Essa pessoa é considerada por Jesus um discípulo autêntico, verdadeiro. Então, irmãos, é para ficarmos atentos com os discípulos falsos. Às vezes não é falso porque é mal. Às vezes é falso porque não permaneceu na palavra. Então, a palavra que Jesus diz, aquilo que ele ensina sobre determinado assunto, é para nós não desistirmos dela. É para que ela fique conosco no dia a dia, como esses exemplos que eu dei há pouco. Se eu tenho essa palavra que Jesus ensinou, por exemplo, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Se você tem a frase de que você... Vou dar um grande exemplo aqui, o último exemplo que eu vou dar hoje,
que nós erramos demais, irmãos. E por causa disso, outras áreas da nossa vida ficam com distúrbio. Jesus ensinou que felicidade, Mateus capítulo 5, felicidade é a palavra mais importante de realização humana, tá certo? O que Jesus ensinou sobre ela? Felicidade não está no que você tem, felicidade não está no que você faz, felicidade não está no que você sente. Felicidade é quem você é. Se você é humilde de espírito, manso, pacificador, aquela lista que Jesus disse, se você é aquilo no seu caráter, você tem que se considerar uma pessoa feliz. Mesmo que você esteja com câncer, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você sofra dores, mesmo que as coisas não dão certo, mesmo que você tenha perdido pessoas que você ama, mesmo que você não consiga sucesso em nada na sua vida, mas se você mantém o caráter de ser manso, puro de coração, se você chora de arrependimento, se você é um pacificador, se você tem sede, fome de justiça, você tem que saber que é feliz. E Jesus te dá muitas promessas. Olha esse ensinamento de Jesus. Mas o que é que a gente fala com a palavra felicidade? Ah, eu estou tão feliz que você está aqui. Não, você não está feliz porque outra pessoa chegou. Você não está feliz porque tem saúde. Você não está feliz porque tem uma esposa, porque tem um filho. A sua felicidade está em quem você é diante de Deus, é o seu caráter. Mas o que nós fazemos com a palavra felicidade todo o tempo? Você fala que está feliz porque ganhou um presente, você fala porque está feliz porque chegou alguém, porque você está no culto da igreja. E não é nada disso. Felicidade não se sente. Não é um sentimento, é uma certeza. Felicidade não está no que você tem, porque você não tem nada. Você pode perder tudo, filho, esposa, bem, emprego, saúde, tudo. E eu conheço pessoas que são felizes, mesmo sem saúde nenhuma, com câncer terminal, prestes a morrer, mas é limpa de coração. Entende? É humilde de espírito. Jesus ensinou, o primeiro ensinamento de Jesus narrado na Bíblia é sobre felicidade. E a gente usa a palavra felicidade, a gente usa a palavra felicidade no lugar de alegria, de contentamento. Felicidade não é isso, irmãos. Jesus diz que bem-aventurado ou feliz é os que são, não os que têm, não os que fazem e não os que sentem. Então, conheço um monte de gente que era para dizer assim, eu sou feliz porque eu tenho um caráter cristão, que é aquela lista que Jesus deu. Mas não, tem pessoas que dizem assim, eu sou feliz porque eu tenho minha família. E se perder a família? Eu sou feliz porque eu tenho um bom emprego. O mundo é que procura essas coisas. O mundo que procura felicidade no que tem, no que sente e no que faz. Mas o cristão, ele é feliz porque ele tem caráter igual ao de Jesus. Está aí o ensinamento que a maioria de nós não permanece. Continuamos usando a palavra felicidade igual ao mundo. Não falamos do mesmo jeito que Jesus falou. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Eu sei que vou dar mais um espaço para os irmãos comentarem e perguntarem. Né? Hoje o assunto foi... estendeu-se mais. Né? Eu não cheguei nem a metade do que era para a gente ter falado hoje, mas espero que tenha contribuído para a fé dos irmãos. E não se esqueçam, só conhece a verdade quem creu e permaneceu e permanece na palavra de Cristo. Essa permanência no dia a dia que Jesus ensinou. Quem não fica naquela palavra, irmãos, está cego, não está enxergando a verdade. Por isso que é escravo de problemas. Por isso que é escravo de dificuldades. Por isso que é escravo, às vezes, até do pecado. Tá certo? Que esta palavra seja importante para o seu dia a dia. Tá certo, irmãos? Amém. A partir de hoje, eu vou escrever um pequeno texto bem simples e vou colocar à disposição dos irmãos, tá bom? Para reforçar essa ideia do que a gente estudou hoje. Alguns irmãos me pediram e eu já vou começar a fazer, né? Ainda hoje eu vou digitar algumas coisas para que esse ensino de hoje fique fixo em vocês. Quem quiser repetir a gravação ou passar para alguém, tá lá no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que o irmão Edivaldo conduza aí nas perguntas, comentários, se houver, e na oração final para a gente. Irmão, tá com você. Tá bom, obrigado.